bolsonaristas são burros? É claro que a resposta mais simples e mais tentadora é dizer sim, eles são burros. Mas o canal não é simples e o canal não vai também pelo lado mais tentador. E até mesmo porque eu não acho que os bolsonaristas eles sejam burros, porque a burrice, se é algo estatístico, ela vai estar em todos os espectros. Vai ter gente de direita burra, vai ter gente de esquerda que vai ser burra, vai ter gente burra em todos os lugares. Mas eu não acredito que a burrice é o que move o bolsonarismo. E quando eu falo de bolsonarismo, eu estou falando do bolsonarismo enquanto movimento social e não enquanto forma de governo. Até mesmo porque vocês já sabem, e eu já falei sobre isso em vídeos anteriores, que o bolsonarismo enquanto governo ele acabou. Bolsonaro continua sendo presidente, ele tem antigos traços do bolsonarismo, mas o bolsonarismo mesmo não existe mais. E eu vou deixar o link aqui na descrição, e eu espero que eu lembre de deixar o link aqui na descrição, com o vídeo que eu falo que o bolsonarismo acabou. Muitas vezes eu falo que vou deixar o link, depois eu esqueço, mas dessa vez eu quero colocar. E se não estiver, por favor, deixa aí no comentário. Fala assim, você esqueceu de colocar o link do vídeo, tá bom? Me lembre, por favor. Mas por que eu comecei a fazer essa reflexão? Hoje de manhã eu estava dando uma olhada nas notícias, estava dando uma olhada no Facebook, e eu encontrei um post, uma postagem de uma conhecida minha, falando sobre o uso das máscaras para combate da Covid-19. Nós sabemos que a máscara ela não é uma defesa fisiológica ou uma defesa interna do nosso corpo. A máscara ela é uma barreira, ela é uma defesa física. Então você coloca a máscara para evitar que o vírus ele acabe entrando no seu corpo pela sua boca e pelo seu nariz. A máscara é um método 100% eficaz? Não, não é. Você precisa ter cuidados para usar a máscara. Da mesma forma que você também precisa ter cuidados na hora de usar um preservativo. Porque o preservativo ele também não é 100% para evitar uma gravidez. Podem ocorrer acidentes na hora de usar o preservativo. Então você precisa usar de modo correto. Da mesma forma, o uso da máscara. Não adianta você usar a máscara do nariz para baixo, porque ele vai estar exposto. Você não pode só cobrir a boca, você não pode só cobrir o nariz, você tem que cobrir toda essa região do seu rosto. E não adianta você colocar a sua mão na sua máscara, porque o que vai acabar acontecendo? A máscara, óbvio, quando você coloca a mão, ela já perdeu toda a sua proteção nesse momento que você coloca a mão. Então, se sua mão estiver contaminada, você acaba se contaminando também. Algumas pessoas acabaram pegando a Covid mesmo usando a máscara. Será que não foi quando tiraram, manusearam? Ou mesmo não estavam usando? E por que eu comecei a ficar fazendo esse questionamento? Porque eu vi um post dessa moça falando sobre o uso das máscaras na Alemanha e que uma criança acabou morrendo num ônibus escolar porque ela estava usando a máscara e o pessoal começou a falar que era por conta ficava um sistema fechado aqui dentro e a pessoa ficava respirando gás carbônico e por conta disso acabou falecendo pelo uso de gás carbônico. Ela acabou morrendo asfixiada, enfim, por conta do gás carbônico no pulmão. O Dudu Bananinha, Eduardo Bolsonaro, compartilhou essa notícia também. Mas a própria notícia dá a entender que foi o uso da máscara, porém ela deixa uma portinha, uma pequena porta, parece aquelas portinhas de cachorro, para fugir. Ela fala que ainda é inconclusivo. Ela escreve toda a notícia dizendo que, dando a entender que foi o uso da máscara que acabou matando a menina, para no finalzinho lá falar, olha, mas os médicos não têm uma conclusão exata sobre isso. Mas eu comecei a ler os comentários e várias pessoas postaram contra a máscara, falando que a máscara mata, falando do vírus chinês, toda essa história, toda essa grande bobagem, e muitas vezes toda essa burrice que é compartilhada pelo Dudu Bananinha. Eu comecei a pensar, será que essas pessoas são mesmo burras? Eu cheguei à conclusão, não, elas não são burras. E eu comecei a pensar, e principalmente eu comecei a analisar a forma como essas pessoas escrevem. Porque existe uma técnica na pesquisa que chama análise do discurso. A análise do discurso ela é muito interessante porque você pode pegar um texto e começar a ver o que a pessoa escreveu e tirar conclusões a respeito disso.
E vendo a forma como essas pessoas escrevem, vendo a forma como essas pessoas se comportam, como o próprio Bolsonaro se comporta, nós chegamos a, pelo menos eu chego na conclusão, que o que move o bolsonarismo não é a burrice, mas sim o ressentimento. O movimento bolsonarista é um movimento, antes de tudo, calcado no ressentimento. Todos nós temos ressentimentos. Algumas pessoas lidam de modo melhor, outras pessoas lidam de modo pior com o ressentimento. Mas nós temos, claro, ressentimento nas nossas vidas. O problema é que o bolsonarista ele perde o controle sobre o ressentimento e ele deixa esse ressentimento dominar as ações da vida dele. São pessoas ressentidas. Você olha para um bolsonarista e você vai ver o ressentimento puro naquela pessoa. Pode ser por qualquer motivo, mas são ressentidas. A forma como elas escrevem, em modo agressivo, carregado de sentimentos negativos. Há uma certa frustração, porque o próprio bolsonarismo ele é pautado em cima da frustração. Bolsonaro ele saiu do exército, ele foi absolvido no processo que ele acabou tendo, mas ele saiu do exército. Ele nunca conseguiu chegar nas camadas mais altas. Ele nunca conseguiu deixar de ser um deputado do baixo clero. E a notoriedade que ele, Bolsonaro, ganhou não foi pelo saber dele, não foi pela sua competência, não foi pela sua inteligência, não foi pelas coisas inteligentes que ele dizia. Ele ganhou notoriedade por conta das bobagens que ele mesmo dizia. E ele sabia que ele estava dizendo bobagem, porque na entrevista com o Jô Soares, o Jô pergunta a respeito do que ele disse sobre o Fernando Henrique Cardoso, que o FHC precisava ser morto, e ele mesmo respondeu, ele, Bolsonaro, se eu não tivesse falado isso eu não estaria aqui. Então o Bolsonaro, ele teve que viver quase como um personagem bobo, um personagem tolo, um personagem que falava absurdos para ganhar notoriedade. Mas quanto mais ele ganhava notoriedade com o eleitor, menos credibilidade ele tinha. Mas para ele isso não importa, porque Bolsonaro, se tem algo que eu admiro em Bolsonaro, é a coragem dele de enfrentar o ridículo. Bolsonaro ele abraçou o ridículo. Todos nós devemos abraçar o ridículo. Para termos sucesso, nós temos que abraçar o ridículo, não ter medo de ser ridículo. Bolsonaro não teve. Ivete Sangalo também não tem, Cláudia Leite também não tem, várias outras pessoas não têm medo de serem ridículas, por isso que elas conseguem prosperar na vida. Quem acha a gente ridículo vai continuar achando independentemente do quê? Tá? Então não importa o que a gente vai fazer, essas pessoas vão continuar nos achando ridículos. Então nós precisamos enfrentar o ridículo. O Bolsonaro enfrentou. Só que ele pagou um preço alto por isso. Nunca conseguiu sair do baixo clero. E também as ideias dele são ideias completamente questionáveis. Mas, mesmo sendo um ridículo, mesmo sendo um ressentido, ele conseguiu chegar até a presidência da República. O Bolsonaro ele era barrado junto com os filhos na praia do Exército. O Carlos Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro não puderam estudar em colégios militares, porque o Bolsonaro ele era um pária. Havia um sentimento ruim por parte do Exército com o Bolsonaro e família. Na entrevista que o Carluxo concedeu para a Leda Nagli, ele fala, olha, nós temos ali algumas arestas, não sei o que tem, não ficou nada negativo, pelo menos não sei do meu pai, porque para ele foi muito ruim. Eles cresceram sem poder estudar nas escolas militares. Eles cresceram sendo filhos do capitão da bomba, que era como o Bolsonaro era chamado no exército. Bolsonaro é um ressentido com o exército, Bolsonaro é um ressentido com a política e Bolsonaro é um ressentido com a república. O ressentimento transborda no bolsonarismo. E essas pessoas, elas também têm um ódio, elas também têm uma raiva, que encontram um eco, que encontram um espelho, que encontram uma forma de se expressar com o bolsonarismo. É a mesma coisa que as pessoas elas têm um sentimento negativo de algo e vão lá e fazem uma música. Ou pintam, ou expressam os seus sentimentos jogando futebol. Muitos têm diversas formas de expressão. Essas pessoas encontraram no bolsonarismo a forma de expressar os seus ressentimentos. Com preconceitos, falando da China, falando de outras pessoas, porque é dessa forma que elas conseguem abrir o peito e colocar esse ressentimento para fora. Vocês acham que não? Observem todo o ministério de Bolsonaro, todos ressentidos. O principal, Paulo Guedes. Guedes não conseguiu ser professor da PUC-Rio nem da FGV do Rio de Janeiro. Guedes, pessoal, estudou, tem pós-graduação na Universidade de Chicago.
Isso é um grande feito. Um feito enorme para quem fez pós-graduação. Se você hoje é um estudante de economia, administração mais voltado para a parte econômica, ações, coisas do tipo, mercado financeiro, e você tem um sanduíche, o que é um doutorado de sanduíche? É quando você faz um período fora, quando você faz um intercâmbio na Universidade de Chicago. Uau! É um negócio gigantesco. Mas isso não foi suficiente para o Paulo Guedes. Então, quando ele aceita ser ministro do Bolsonaro, no livro da Thaís Oyama fala isso, o livro Tormenta, os bastidores do governo Bolsonaro, ele fala: eu quero mostrar, agora aqueles idiotas da PUC-Rio vão ver. Porque ele não pôde ser professor no Rio de Janeiro. Ele sente que ele foi um fracassado. Damares Alves também. Abraham Weintraub também, o outro ressentido com o STF. Os filhos do presidente ressentidos. Todos eles ressentidos. Porque nunca conseguiram conquistar nada. Mas Guedes é muito rico, mas o Weintraub também é rico. Não importa. Porque as conquistas deles, materiais, não conseguiram encobrir o ressentimento que eles possuíam. Que eles possuem, na verdade. Então o que move o Bolsonaro é o ressentimento. O bolsonarismo, perdão, é o ressentimento. Porque essas pessoas que seguem os bolsonaristas falam coisas absurdas nas rodas de amigos, falam coisas absurdas nas mesas de bar, falam coisas absurdas nas reuniões familiares, e as pessoas olham para ele e falam: pô, é isso mesmo, né? Com toda certeza. Mas assim como o presidente que falava coisas absurdas e ninguém os ouvia, ninguém o ouvia, essas pessoas agem da mesma forma. E agora Bolsonaro, ele se move contra a República, contra as instituições republicanas, porque ele quer mostrar para todas elas: eu cheguei aqui falando essas bobagens e eu posso colocar qualquer pessoa para ocupar os cargos. Não há necessidade de ter um grande saber, não há necessidade de ser um notório na sua área. Qualquer pessoa pode ocupar esses cargos da República. Por isso que a indicação de Damares Alves é cogitada para o STF. Qual é o notório saber de Damares Alves? Nenhum. Ah, ela não vai ser selecionada, professor. É claro que ela não vai. Porém, só o fato dela ser indicada, ou melhor, cogitada para ocupar uma vaga de ministra do STF já mostra o desprestígio que é ser um ministro do STF. Dias Toffoli, Celso de Mello, Xande de Moraes, vocês não precisam... Quem são vocês? Vocês acham que vocês têm grande saber? Que vocês são o suprassumo da classe jurídica nacional? Não são, porque qualquer um pode ser indicado. Eu posso até mesmo indicar a Damares Alves para ocupar o seu cargo. Você acha que precisa ter um grande saber para ser ministro da República? Não precisa, olha só o Ricardo Salles, olha só Paulo Guedes, o Abraham Weintraub, Mário Frias. Vocês acham que é necessário ter um grande saber para discutir política? É só falar que tudo é uma conspiração. Vocês acham que é necessário ter um grande saber para falar sobre filosofia? Olavo de Carvalho não chegou nem à faculdade. Ele não terminou nenhum ginásio. O ressentimento move o bolsonarismo. Essas pessoas, elas não são burras, mas elas são ressentidas. Muito ressentidas. Claro que pode ser que haja um ressentimento atrelado com a burrice. Porque, como eu falei, a burrice é estatística. Vai ter burrice também nos ressentidos. Mas o que move o bolsonarismo é o ressentimento. São pessoas magoadas com a vida. E são pessoas que não conseguiram lidar muito bem com essas mágoas. Eu estou falando aqui sobre o bolsonarismo e eu estou pensando exatamente em uma pessoa da minha família que é bolsonarista. E o quanto ela é ressentida. E eu fico pensando, casa perfeitamente. Perfeitamente. Esse sentimento negativo do ressentimento. Então, se vocês têm algum ressentimento, alguma amargura, trate de uma forma espiritual, colocando nas suas orações o seu ressentimento, ou com uma ajuda profissional. Porque se você continuar ressentido, o bolsonarismo ele vai te pegar. Quando você menos esperar, você está votando em Damares Alves para ser governadora do Distrito Federal.